Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Já deixando o convite para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Também se acha que deve deixar o like, né, cara? Também se acha que não deve deixar o like, não deixa o like, dá o dislike, enfim. Tem total livre-arbítrio aqui, o papo, né, simples aqui. Então vamos sempre agradecer a força de vocês estarem acompanhando, beleza? Aperta o botão aí vermelho, cara, de inscrever-se. O nosso papo hoje é um papo, eu considero um papo um pouco mais sério, né? Como vocês sabem por aqui, a gente debate opinião, notícias, informações, análise tática, né? Sobre o Flamengo, mas hoje eu acho que é um papo um pouco mais sério. Eu vou trazer para vocês algumas peças, algumas dessas tantas peças que tem para a gente entender esse mau momento do Flamengo, essa, em aspas, crise, essas incompetências, enfim. Algumas dessas peças, elas estão muito fáceis para ser montadas, elas estão numeradas, então vocês vão montar e vocês vão ter uma interpretação. Então eu vou dizer para vocês, de verdade, assim, é mais um ponto de reflexão, a mais até do que a minha opinião. Eu vou apenas aqui dar as peças para vocês e vocês vão interpretar, vocês vão refletir, vocês são pessoas inteligentes, os inscritos aqui no canal são muito inteligentes. Inclusive, para o não inscrito, né, cara, que é importante o recado, inclusive eu aprendi aqui no canal que a gente tem que tentar ser o mais explícito possível, porque interpretação não é tão forte assim para algumas pessoas que não são inscritas no canal. Os caras que são inscritos são extremamente inteligentes e tal, mas os caras que não são, eles têm que ser um pouco explícito. Então vai ser para você, tem uma limitaçãozinha aí na interpretação. Antes que você venha falar, tá passando pano, tá, etc. Eu acho o Renato extremamente limitado, eu acho o Renato um treinador incompleto, eu acho que o Renato, ele fomenta o anticonhecimento. Beleza? Se você quer saber o que eu acho mais sobre o Renato, vasculha aqui no canal, tem um vídeo, inclusive, que falo dele sem ser ele nem era técnico do Flamengo ainda, tá? As pessoas pediam ele, só fiz isso, então, beleza? É porque tem uma limitaçãozinha na interpretação, o cara vai achar que eu tô fazendo esse vídeo, estou querendo, enfim. Vamos lá, eu vou trazer para vocês algumas matérias, algumas notas que a gente vai acompanhando o Flamengo, né? Inclusive eu vou contá-las, eu vou trazer para vocês, mostrar para vocês de uma forma cronológica. A gente vai passar pelo Domi, a gente vai passar pelo Rogério Ceni e obviamente a gente vai passar pelo Renato. Vocês vão perceber que é um circuito muito semelhante sobre eles e tem alguns personagens que também acabam entrando nisso. É sobre os técnicos? É. Mas tem outros contextos, por isso eu vou deixar o convite para você acompanhar o vídeo até o final. Um outro convite que eu vou deixar, inclusive eu não peço isso a vocês, mas eu acho que seria importante, se você puder, compartilha com um amigo rubro-negro, compartilha com um torcedor do Flamengo, não precisa pedir para ele se inscrever no canal, não precisa pedir para ele deixar o like, só compartilha. Eu acho que conforme a gente vai fomentando e a gente vai incentivando a informação, já é um começo, cara. Beleza? Então não precisa pedir para ele se inscrever, ele se inscreve se ele quiser e tal, mas é importante. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai começar com o Domi. Para quem tem curiosidade, aqui eu trabalho com a maior transparência possível, como vocês já conhecem. É muito fácil, se vocês digitarem jogadores do Flamengo, treino e o nome do técnico, vocês vão encontrar todas essas matérias e muito mais que tem na internet, porque hoje jogadores do Flamengo, eles são mais que jogadores, né? Eles são avaliadores de treinos, até mesmo isso é incentivado por uma grande ala que quer incentivar um pouquinho isso aí. Então eles são avaliadores de treino, beleza? Então é muito fácil você achar tudo isso. Vamos começar com o Domi, obviamente. Domenech cobra intensidade de jogadores e tem treinos elogiados no Flamengo. O departamento de futebol do Flamengo tem enaltecido os treinos comandados por Domenech Torrent. O treinador utiliza equipes distintas em cada atividade com bola, no intuito de conhecer melhor as características de cada um. Além disso, Domi, como gosta de ser chamado, cobra bastante intensidade dos jogadores. Então aí, um elogio logo que o Domi chegou e tal. Passou algum tempo, próximo à sua demissão. Treinos incompletos, falta de informação e ego ferido. Como relação com jogadores pesou para a demissão de Domi. Sob o comando de Domi, porém, os próprios jogadores sentiam que, em aspas, faltava algo na preparação. Por vezes, em campo, sentia-se a equipe pouco preparada para lidar com as variações e ideias do rival, e isso acabava atribuindo ao pouco detalhamento passado pelo técnico. A gente vai observar que não apenas a grande parte da mídia, até mesmo alguns torcedores, que são resultadistas. A gente vai ver que a própria avaliação dos jogadores, elas são resultadistas. Muda completamente a avaliação sobre o profissional, fica algo meio que nebuloso na minha interpretação. Eu tenho um problema para interpretar um pouquinho isso aqui. Agora vamos falar do Rogério Ceni. Na verdade, o Rogério Ceni, vou abrir o parênteses, porque às vezes o cara, ele cortou o começo do vídeo, né? Ele não acompanhou, então é importante o cara tá o famoso bonde andando. Independente das condições e da competência dos treinadores, beleza? Que a gente não está avaliando a competência do treinador. Essa avaliação a gente já fez há muito tempo e fazemos ainda agora com o treinador atual do Flamengo.
vocês vão ver que tem um processo de repetição, tá? Agora com o Rogério Ceni, inclusive, eles esquentaram bastante o óleo, né? O óleo estava bem quente, aí tacaram ali o Rogério Ceni até que a fritura já foi feita e acabou tirando o Rogério Ceni. Então a gente vê que é um modus operandi, de fato, no Flamengo. Vamos lá, o Rogério Ceni começa com: jogadores do Flamengo aprovaram o nome de Rogério Ceni. Todos nós. De acordo com Paulo Vinícius Coelho, o PVC, né? Os jogadores do Flamengo já estavam ansiosos pela chegada do ex-goleiro. Abre aspas. Todos nós, jogadores, estamos desejando que isso aconteça, disse ao jornalista um atleta do plantel. Então os jogadores, né, aprovando a chegada do Rogério Ceni, gostando que o Rogério Ceni chegue ao Flamengo e tal. O Willian Arão elogia o trabalho de Rogério Ceni e mira vitórias do Flamengo em casa. Então, né, como todo aquele princípio de trabalho, os jogadores gostando do Rogério Ceni não apenas o queriam, mas gostavam. Inclusive o Arão elogia, né, abrindo aspas, treinos muito bons, intensidade alta, ideia de jogo clara, está sendo muito bom. Tudo que estávamos habituados, mas perdemos um pouco, fazendo relação ao trabalho anterior, que foi o do Domi. Estamos retomando para atingir o mais alto nível. Nosso time é de intensidade, de pressionar dentro e fora de casa. Estamos fazendo isso, disse inclusive o Willian Arão à Flá TV. Só que as coisas começam a mudar, né? E o do Rogério Ceni, o caso, a gente vai ver aqui capítulos que são desgastantes de fato. Ceni queria treinos em período integral, mas jogadores foram contra. Os atletas divergiram do treinador, rebateram, pediram argumentos e, com respaldo da fisiologia, venceram a queda de braço. Ainda de acordo com o Globo Esporte, as lideranças do time do Flamengo questionaram as lamentações de Rogério Ceni diante dos problemas de cotidiano. Um dos atletas, inclusive, desabafou que, abre aspas, nunca está nada bom para o treinador. Cabe destacar que, ainda assim, os treinamentos de Ceni são elogiados pelos jogadores. No entanto, as boas atividades entram em conflito com pouco diálogo com os atletas sobre determinadas decisões táticas questionadas por eles. Então, né, mais uma vez, os jogadores avaliam, tem avaliado bastante, né, os treinamentos dos técnicos. Outra matéria elogiando no início, né, jogadores do Flamengo ficaram motivados com os trabalhos propostos pela comissão técnica e seus enfoques específicos. Essa aqui é uma outra matéria, se minha memória não estiver falhando, é do jornal O Dia. Atrasos, mudanças de horários e treinos e pitacos de jogadores, os bastidores da crise interna do Flamengo. Atletas vêm interferindo em algumas decisões do dia a dia do Ninho do Urubu, o que tem gerado desconforto. Os horários dos treinos também não têm sido respeitados, diferentemente do que acontecia na época de Jorge Jesus, quando se chegou até a criar uma caixinha de multa. Alguns jogadores vêm chegando ao campo para o início do trabalho com atraso de alguns minutos. Até mesmo a contratação de novos profissionais estão tendo, em aspas, pitacos dos jogadores. Diego, Felipe Luiz e Rodrigo Caio indicaram Rafael Vinick, preparador físico que foi contratado recentemente, mesmo sem nunca ter trabalhado em clube de futebol anterior. Amigo pessoal do jogador, dos atletas, ele inclusive aqui é mais Nelson Rubens, né? TV Fama, fofoca. Ele inclusive passou o ano novo com alguns atletas, isso aqui é bobagem. Além disso, né, correndo ali pelo corpo da matéria, o fato de o Rogério Ceni ter diálogo apenas com os líderes da equipe, como Diego, Felipe Luiz, Diego Alves, Arão e Rodrigo Caio, também incomoda. Estes atletas, inclusive, são vistos com frequência na sala do treinador, diferentemente dos demais. Na reta final, né, já do trabalho do Rogério Ceni, quando o óleo estava bem quente, engraçado que tinha uma certa relação, né, com os jogadores, principalmente com os líderes do elenco, que é importante pela essa questão de gestão, mas a princípio parece não ter dado certo. Ceni entra em rota de colisão com os jogadores do Fla. Abre aspas, fazem o que vocês quiserem, clima interno é ruim. Técnico não é bem quisto por grande parte do elenco e membros da comissão fixa do rubro-negro. Analista que teve áudio vazado foi demitido. Os treinos de Rogério Ceni foram elogiados logo no início, mas hoje geram descontentamento. Recentemente, o técnico sugeriu uma atividade e os jogadores questionaram o porquê desse movimento e o treinador, sem resposta concreta, rebateu. Abre aspas, vocês fazem o que vocês quiserem então. Houve, né? A demissão do Rogério Ceni, aquela demissão na madrugada, Natal, não sei o quê. E aí o jogador do Flamengo admite clima mais amigável após saída de Rogério Ceni. O técnico deixou o comando do rubro-negro em julho e em seguida Renato Gaúcho assumiu o clube carioca. O jogador da matéria, inclusive, é o Thiago Maia, tá? O Rogério Ceni também conversava muito com a gente, mas tinha essas coisas de tem que jogar, eu preciso de vocês. São filosofias de jogo diferentes. O Rogério é mais sério e sempre foi desde quando era jogador. O Renato brinca mais com a gente, ficou um pouco mais amigável. Então, no caso, é o Thiago Maia já o comparando, né? Falando que o Rogério cobrava demais, o Renato é mais brother.
Falando do Renato, que acaba de chegar, Diego elogia Renato Gaúcho em chegada ao Flamengo, abre aspas, sensação de que está aqui há anos. O meia exalta a gestão de grupo do treinador e afirma que Renato superou as expectativas do elenco. Aí daqui a fala do Diego, né? A relação tem sido excelente, estou surpreso positivamente. A carreira do treinador fala por si só, que é um treinador de sucesso, mas está superando as expectativas. Ele tem uma comunicação direta, a sensação é de que está aqui há anos. Tem conteúdo e essa parte da gestão que está conseguindo fazer os jogadores se sentirem confiantes. Estamos muito felizes e satisfeitos com ele. Estamos aqui para fazer com que as ideias dele funcionem da melhor forma possível, disse o Diego na matéria. Outro também que acaba elogiando o trabalho do Renato dando isso. O Felipe Luiz elogia o trabalho de Renato no Flamengo e destaca a confiança passada aos jogadores. Abre aspas, o time está muito feliz com ele. O Felipe Luiz fala que o time está muito feliz e contente com ele, os jogadores estão se reencontrando e ganhando mais confiança, porque a vitória traz isso também. As correções dele durante cada jogo e cada treino estão fazendo com que a equipe evolua ainda mais. Mais recente, logicamente, seguindo essa lógica e seguindo esse circuito jogadores do Flamengo estão insatisfeitos com treinamentos de Renato Gaúcho. De fato, eu não quero dar tanto assim a minha opinião nesse vídeo, a gente já dá bastante, eu quero apenas mostrar para vocês. E vocês, como torcedores do Flamengo, torcedores inteligentes, vocês interpretem e entendam, né? Um dos problemas do Flamengo passa por isso. Quando vocês acabam me perguntando sobre, vamos lá, cara, sobre BKSS, sobre Fábio Bustos, sobre, enfim, vários e vários treinadores, sobre Carvalhal, etc. Ah, William, qual o técnico ideal? Por isso que a minha resposta, ela acaba não sendo concretizada, falar, cara, esse cara vai dar certo. Por isso que eu falo brincando, mas no fundo tem uma verdade. Vai cair em maio, vai cair em junho, porque a gente tem visto isso. Jogadores, eles querem ser bem treinados. É óbvio que eles querem ser bem treinados. Todo mundo quer ser bem treinado. Agora, os jogadores também precisam colaborar um pouquinho, né? Tudo que acontece durante uma partida de futebol, ela é uma repetição do que acontece no treino. Então, se aquele camarada que você tá vendo durante 90 minutos erra e erra bastante, cai sozinho, cabeça pesada, aí cai sozinho, dá um passe errado, não consegue ter progressão, não consegue durante o jogo, é porque durante o treinamento ele também não consegue. Parte do treinador corrigir, mas também parte um pouco dele, porque a gente não tá falando de jogadores comuns, beleza? Então, galera, mais pra vocês refletirem um pouquinho, trouxe um pouquinho desse quebra-cabeça do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Um abraço. Tchau, tchau.